Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Leremos os versos de 1 a 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Natal, o Verbo se fez carne. Você pode também acompanhar a projeção do texto que está diante de você. Diz-nos o Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Conta-me a velha história. O hino 227 do nosso novo cântico tem essa letra: conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor, com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus pode me amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição ouvir a velha história que alegra o coração. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando, enfim, a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Nesta manhã, o coral vai concluir o nosso culto contando novamente essa velha história. Como é bom nós celebrarmos o Natal, como nos faz bem a alma celebrarmos o Natal, nesse tempo em que você e eu estamos aqui em culto, diante do trono da glória do nosso Deus, cantando esses hinos que falam do nascimento de Jesus, lendo os evangelhos que nos falam dos atos maravilhosamente salvíficos que Deus fez pelo seu povo. O Natal nos conta da encarnação do Verbo. Natal é mais do que comércio, Natal é mais do que movimento, Natal é mais do que idas e vindas, dar e receber presentes. Natal é celebração da vida de Deus conosco.
Talvez o mundo não saiba, talvez o mundo não compreenda. Talvez os deístas deste mundo, aqueles que acham que Deus criou as coisas e os deixou ao léu, o abandonou à própria sorte, não compreendam o que há na nossa alma, o que há no nosso coração, o que há no nosso pensamento, na nossa memória, o verdadeiro sentido do Natal. Para nós, povo de Deus, Natal é o transcendente visitando a nossa imanência. Natal é a glória eterna visitando a tragédia humana. Natal é o infinito experimentando a finitude humana. É o santo se tornando pecador. É o glorioso entrando na nossa tragédia. É o santo visitando o pecado da humanidade. Natal é a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós pensamos na encarnação de Jesus, nós pensamos em todos os atos salvíficos de Deus na história, criando-nos a sua imagem e a sua semelhança, firmando pacto com Abraão de fazer dele uma grande família e dessa família ser bênção para todas as famílias da terra. Deus firmando um pacto com o seu povo, o Deus que encaminhou-se na história com o seu povo, emprestando o seu próprio nome a este povo, a quem ele chama por propriedade exclusiva seu, esse povo que rompeu, que quebrou os laços, que quebrou a aliança, que voltou-se para outros deuses, que adorou outros deuses, que pela boca dos profetas Deus trouxe a palavra de penitência, de castigo, de juízo, e o povo rebelde, indiferente, não voltou-se para Deus, e Deus então cumpriu a sua palavra. Deus foi fiel à sua palavra, Deus é fiel a si próprio, Deus é o Deus que cumpre a sua palavra na vida do seu povo. Esse Deus jamais poderia abandonar o seu próprio povo. Depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, nenhuma palavra mais profética, nenhuma palavra da parte de Deus, muitos achavam que esse povo jamais poderia ser aquele povo glorioso. Mas Deus, de maneira extraordinária, visita a terra, os céus beijam a terra, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, aquele que é o início e que é o fim, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, nasceu em forma de bebê, porque Deus jamais poderia abandonar, Deus jamais poderia deixar de cumprir os seus desígnios na história do seu próprio povo. Ele mesmo visitou a história, Ele mesmo entrou na história, Ele mesmo visitou a história. Portanto, quando nós falamos de Natal, nós falamos da presença gloriosa do Eterno entre nós, aquele que veio estar conosco. Portanto, a nós, povo de Deus, a nós cristãos, a você e eu que somos filhos de Deus, que adoramos a Deus, faz todo sentido, especialmente nesse período do ano, voltar o nosso coração, voltar os nossos pensamentos, visitar de novo e novamente a revelação bíblica e deixar que esta mensagem, essa velha história, ressoe dentro da nossa alma. Deixar que essa palavra natalina do Deus que se fez homem, a luz que baixou a terra, penetre, adentre os porões da nossa alma, os pensamentos pecaminosos, os pensamentos impuros, que entre nos porões do nosso coração, irradiando a luz, deixando a glória penetrar as nossas impurezas,
e que nós façamos coro com o coro angelical, dizendo glória, glória, glória a Deus nas maiores alturas. Por quê? Porque Deus, como Verbo encarnado, conhece as suas e as minhas vicissitudes. Ele não veio apesar de nós, Ele veio para nós. Ele veio por causa de nós. Ele veio em amor a nós. E Ele experimentou a nossa humanidade. E Ele experimentou as nossas tragédias humanas, as nossas vicissitudes, os nossos prejuízos da estrada da vida. Ele encarnou, Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não deixou de ser Deus sendo homem, e sendo homem, Ele sabe, Ele experimentou as tragédias e as vicissitudes humanas por amor ao seu povo. Nesse Natal, meu irmão, minha irmã, nesse Natal, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa família precisa adentrar, voltar para o primeiro amor, aquele amor que nos tomou lá no passado, aquele amor que envolveu o nosso coração, que dissipou as trevas, que nos trouxe alegria, que nos trouxe ânimo, que nos trouxe vida, ser revisitado por essa glória inaudita do Cristo entre nós, porque Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele se tornou gente, Ele vestiu a nossa pele, Ele experimentou a nossa dor, Ele experimentou as nossas angústias, Ele chorou as nossas dores. Natal é tempo de se tornar humano, humana. Natal é tempo de se tornar gente, gente na real acepção da palavra, ser humano, ser gente. Encarnado, assumindo as suas debilidades, assumindo seus prejuízos, assumindo as suas vilezas, as suas precariedades, e a partir delas ser visitado pelo Verbo eterno, pelo Espírito Santo de Deus. Conta-nos a velha história que fala do grande amor de Deus. Mas eu quero concluir a minha rápida fala dizendo que o Natal do Verbo encarnado é o Natal do Cristo morto no Calvário. Que coisa extraordinária quando nós lemos os Evangelhos e nós vimos que o Verbo, o Santo, o Eterno, o Imutável, o Transcendente, o Infinito, o Eu Sou, experimentou a vida humana e passou pela morte humana. Que experiência esse Deus revela pelo seu povo. Na figura de um bebê por obra do Espírito Santo, esse mistério da encarnação do Verbo, que a nossa mente não capta, não compreende, nós nos apropriamos pela fé, porque a palavra nos diz, e isso nos basta, e isso nos é suficiente, crer que Ele veio por obra do Santo Espírito de Deus, e se tornou bebê, e se tornou gente, e viveu, e é o mesmo que morreu. A morte sangrenta, a morte cruenta, a morte de cruz. Nasceu a experiência da vida e experimentou a morte, a experiência da morte. No nascimento e na morte, o céu beija a terra, o amor eterno abraça a tragédia humana. Nesta manhã, que o seu coração de crente, que o seu coração de povo de Deus, que a sua mente seja revisitada, que o seu coração seja de fato impactado por essa mensagem, por essa velha história, por essa gloriosa história do Natal, do Verbo encarnado e do Cristo crucificado. Porque é vida para o povo de Deus.
Deus. É a fidelidade de Deus, vindo Ele mesmo em pessoa, para dar a você e a mim, dar-nos como povo de Deus, a eternidade com Ele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua fé, que Deus abençoe o seu coração, que nesse Natal você viva essa profunda experiência do Cristo, do Deus Emanuel, visitando a sua história, visitando a nossa história. Em nome de Jesus. Amém.